Então, vamos lá. Bom, estamos aí para mais um Papo Seguro, hoje com a presença aí do Leonardo Lima, arquiteto de soluções da TerraMind, nosso parceiro aí, eh, já há mais de um ano aí, estamos trabalhando aí com a TerraMind. A ideia do nosso Papo Seguro de hoje é falar um pouco sobre como que a IntegraSul e TerraMind pode ajudar vocês aí nesse novo desafio para, principalmente, eu acho, para a equipe, para a área de TI, mas também ligado aí às áreas de RH das empresas, né? Acho que a ideia do nosso bate-papo hoje também é vocês poderem estender. Nós vamos estar gravando e disponibilizando depois essa gravação aí do nosso webinar para a área de RH de vocês, segurança do trabalho, que é um dos grandes desafios que nós vamos ter a partir do dia 26 de maio, né? Todas as empresas serão obrigadas a atenderem à norma NR1, que seria um dos riscos psicossociais, né? Então, desde aquela de estar trabalhando no controle de assédio, saúde mental e também a questão da sobrecarga de trabalho. E a ideia é que o Leonardo hoje possa nos explanar aí um pouco de como que a solução da TerraMind consegue apoiar vocês nesse desafio, né? Então, vocês fiquem bem à vontade aí também para estar fazendo as perguntas aí através do chat, tá? Nós vamos ter a apresentação e posteriormente aí estaremos abrindo espaço aí para questionamentos, tá? E qualquer dúvida que vocês venham ter posteriormente a este Papo Seguro, nossa equipe aí está toda à disposição aí para poder estar atendendo vocês, se quiserem uma demonstração, um bate-papo mais próximo, quiser estar levando isso também para as outras áreas da organização, aí, para que nós possa estar conversando aí com a área de compliance, a área de RH, que são áreas que são bastante impactadas aí por essa nova norma aí que entra em vigor no próximo mês. Então, Leonardo, bem-vindo e passo a palavra aí para sua apresentação e voltaremos aí com a parte de perguntas aí ao final. Muito obrigado, Pacheco. Desejo um bom dia a todos. Eu sou o Leonardo Lima, sou arquiteto de soluções na TerraMind. Eu estou aqui para falar um pouco sobre como a TerraMind vai acabar se tornando essa ferramenta essencial para os líderes, tanto de RH quanto de compliance, e também para mostrar como que a gente pode ajudar nas adequações das novas diretrizes da norma do Ministério do Trabalho, a NR1, né? Como a gente vai alinhar a tecnologia e saúde mental em conformidade com a atualização da norma. E esse tema de hoje, ele é crucial, né? Ele vai envolver aí produtividade, compliance, riscos internos, proteção à marca, tudo isso nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vive num mundo onde uma única ação, um único funcionário, em qualquer máquina da sua empresa, pode gerar um escândalo, um prejuízo financeiro ou até danos irreparáveis à reputação da sua empresa. E hoje eu vou mostrar como a gente pode ir além das políticas e dos treinamentos para criar uma cultura de responsabilidade através do monitoramento inteligente e proativo com a TerraMind. Mas antes, o que é a TerraMind, né? A TerraMind é uma plataforma de dados. Ela é focada ali na telemetria de tudo que acontece na estação de trabalho do seu funcionário. Ela vai funcionar igual uma caixa preta, vai monitorar ali todas as atividades, vai aplicar regras de compliance, regras de produtividade e também vai proteger as informações sensíveis e confidenciais aí da sua empresa. A nossa plataforma ela pode ser oferecida como um serviço na cloud da TerraMind, onde a assinatura vai prever ali 6 meses de retenção das gravações de tela e 18 meses para os analíticos, né? A gente também tem na nossa plataforma pronta para instalação nas nuvens locais da AWS e da Azure, e para os clientes que precisam manter os dados dentro do próprio data center, né, dentro de casa, a gente também tem uma opção on-premises, mais focada ali para clientes da área de saúde, da área de governo, que eles têm o costume de manter os dados ali dentro do próprio data center. E a nossa solução, ela vai funcionar através de um agente, né, uma aplicação que vai instalada na máquina do funcionário, que pode ser Windows, Mac ou Linux. E esse agente, ele pode ser tanto o agente revelado, o funcionário vai interagir ali com uma aplicação, que ele aperta o play, aperta o stop para fazer o monitoramento, né? E também pode selecionar qual tarefa ele está trabalhando ali, qual tarefa é o projeto. E a gente também tem o agente oculto, que é o mais utilizado pelos nossos clientes hoje e que vai instalado de uma forma remota e silenciosa, né, para monitorar o usuário desde o login até o logout, sem a necessidade de interagir ali com nenhuma aplicação.
E esse agente, ele vai trabalhar ali gravando as atividades e aplicando as regras, independente de conectividade com a nossa plataforma, né? Então, se o funcionário tem ali alguma intenção de fazer algo tudo desconectado, né, desconectado de todas as redes, a gente consegue gravar a tela, aplicar ali as regras. No momento que o funcionário fica online de novo, a gente sincroniza esses dados com a nossa plataforma. Então, a gente vai mapear ali mais de 650 mil pontos de dados na estação do trabalho para trazer insights sobre a gestão da força de trabalho, com um mapeamento ali bem profundo, né, das horas trabalhadas, as horas produtivas, horas improdutivas, tempo ocioso, e ele vai auxiliar também na otimização dos processos de negócio, enquanto você também consegue proteger a informação e ir reforçando ali as regras de compliance. E a fundação da TerraMind é a análise do comportamento do usuário. Ela vai funcionar mais ou menos como um atendimento médico, né? Para a gente poder diagnosticar, para o médico poder diagnosticar um problema, ele não vai olhar só um sintoma isolado ali no paciente. E no compliance, no RH, na análise da produtividade, é a mesma coisa. Então, a análise de comportamento vai funcionar ali como um check-up nas comunicações da empresa. A gente tem ali a visibilidade e ações proativas que vão ser usadas aí para prevenir problemas futuros. E isso vai acontecer através da coleta das informações no endpoint, da detecção dos riscos internos, dos alertas que a gente vai receber na plataforma, da atribuição das regras por perfil, por departamento, ou por cargo, ou por região também, né? E a investigação rápida. A ideia é que a TerraMind vai trazer os dados ali na ponta dos dedos, com a gravação contínua de tela desses acontecimentos, que vai ajudar a prover contexto. A maioria das ferramentas que a gente tem aí no mercado hoje para monitoramento, elas vão trazer para o gestor ali um monte de capturas de tela, né, screenshots, e um monte de log, que alguém vai ter que pegar todos aqueles dados, minerar aqueles dados, gerar ali um relatório para que essa pessoa possa tomar uma decisão em cima disso. E a ideia é que a TerraMind vai reduzir esse tempo de investigação, tanto de caso de produtividade, quanto de compliance, quanto de tentativa de vazamento de dados, trazendo para você todos esses dados aí na ponta dos dedos. E a TerraMind, além de ser uma plataforma de monitoramento, ela também é uma plataforma que aplica regras ativamente ali na estação de trabalho do funcionário, né? Sejam regras ali que vão trabalhar na parte do turno de trabalho da pessoa, medindo ali os horários que a pessoa entra, que a pessoa sai, se a pessoa está trabalhando num dia de folga ou não, né, controles de horas, de horas de terceiros, né, controles de horas de projeto, assim como a gente também vai trabalhar ali de forma proativa, aplicando regras, né, para evitar logins em horários fora do agendamento, né, o envio de mensagens que possam conter aí expressões de assédio moral, assédio sexual e discriminação, como eu vou mostrar aí para você, e também aplicando regras ali contra o vazamento dos dados. Então, a TerraMind, além do compliance tradicional, né, ela também vai ser uma ferramenta mandatória praticamente para quem está querendo se adequar à NR1, essa atualização da norma do Ministério do Trabalho. Porque agora essa norma ela vai exigir monitoramento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E essa atualização da norma, ela aconteceu ali em meados de 2024, né, com limite de adequação para 2025, mas que foi postergado agora para maio de 2026. E essa atualização, ela vai trazer a necessidade da medição dos estressores psicossociais, né, no ambiente de trabalho, que podem ser carga excessiva de trabalho, o burnout, o assédio moral, assédio sexual, discriminação contra minorias, que acontecem ali através das ferramentas da empresa. E muitos gestores vão acabar vendo ali, acabam vendo, né, a NR1 mais como uma regra que combate só o assédio, né, como uma questão mais ética, mais burocrática, né? Mas eu convido vocês aqui a olhar também para a matemática financeira desse risco, né?
Hoje, os tribunais não estão mais tolerando a toxicidade no ambiente de trabalho, né? E para casos considerados leves ou médios, as indenizações por danos morais já estão orbitando ali entre 5 e 50 mil reais. Mas se houver uma reincidência ou uma gravidade elevada, a jurisprudência recente já aponta condenações que estão passando aí dos 100 mil reais. E esse prejuízo ele não vai parar ali na indenização. Porém, existe uma defesa, né? Se a empresa tiver provas robustas, se ela tiver logs, gravações de tela que vão demonstrar ali claramente quem cometeu o ato, ela também pode acionar ali uma ação regressiva. Isso significa cobrar do agressor o prejuízo que ele causou para a empresa. Mas para fazer isso não basta só achar, a gente precisa provar também. E a TerraMind vai trazer ali, principalmente a parte das gravações de tela que mostram a intencionalidade. Então, a pessoa que cometeu aquele assédio moral vai mostrar ela abrindo ali a tela do Teams e escrevendo a mensagem ali, né, com aquele conteúdo. Então, você vai ter a gravação de tela, você vai ter o registro da atividade, você vai ter o registro de todas as teclas digitadas durante aquele período, a geolocalização, onde a pessoa fez aquilo. Então, a gente traz aqui um conjunto de provas bem robustos para também ajudar tanto a defender a pessoa que sofreu ali o assédio, quanto a empresa, e ajudar também a punir o agressor e criar uma cultura de responsabilização na empresa. Isso é muito importante. A maioria das pessoas veem ali a TerraMind como uma ferramenta de Big Brother. E a ideia não é ser uma ferramenta de Big Brother, a ideia é ter uma ferramenta que vai ali, assim como a câmera de segurança da empresa, né? Vai armazenar ali tudo o que acontece para você poder ter um ponto no tempo para você voltar e assistir exatamente o que aconteceu, né? E além da NR1, que já é uma lei, né, agora a gente tem um marco recente na história do Brasil, que é a criação do certificado de empresa promotora da saúde mental. E isso para a gente é um divisor de águas, que até pouco tempo atrás as empresas falavam muito sobre saúde mental, principalmente em campanhas pontuais ali, mas agora existe uma régua clara, né, uma referência legal e social que diferencia quem está falando de quem realmente está fazendo ali, né, a adequação à NR1. Isso significa que em pouco tempo os colaboradores e os candidatos vão começar a olhar, né, para o selo que foi lançado, o selo de certificado da empresa promotora da saúde mental, como eles olham hoje para aquele selo Great Place to Work, né? Ele vai ser um diferencial competitivo para sua empresa. Então, quando o candidato ele está se candidatando a diversas vagas, quando ele vê um Great Place to Work, já é um diferencial para ele. Então também vai ser diferencial para sua empresa, né? E agora, como que a TerraMind vai apoiar nessa gestão dos riscos psicossociais, né? A TerraMind vai ajudar identificando os fatores de risco e aplicando as regras ali aderentes à atualização da NR1. Isso vai começar com uma avaliação contínua do ambiente de trabalho, né? Esse monitoramento constante ele vai ajudar o RH e o compliance, né, a não agir apenas de forma reativa, vai ficar ali, passar o tempo deles apagando incêndio, né? Vai passar a agir de uma maneira mais preventiva, mais orientada por dados, né, com relatórios ali que são completamente customizáveis. Então, você pode ter os relatórios divididos por departamento, por geolocalização. Você tem diversas formas de criar esse relatório e receber ele automaticamente ali na sua caixa de e-mail. Isso vai significar mais segurança para os colaboradores, né? Vão perceber ali a empresa como um espaço que valoriza a saúde mental e vai trazer também mais confiança para a liderança. Vai ganhar com relatórios com informações bem objetivas que vão ajudar ali na tomada de decisão, né? Além disso, esses relatórios, eles são evidências concretas ali que vão fortalecer a credibilidade tanto do setor de RH quanto do compliance diante da alta gestão. E esses setores vão passar a ser vistos não como um apoio administrativo, né, mas como protagonista ali na construção de uma cultura de cuidado, de ética e de uma produtividade sustentável, né, porque
A ideia não é só fazer o máximo possível, mas é poder fazer isso, né, de uma forma ética, com saúde, proteção da saúde mental, sem o burnout, né? E resumindo ali, esse tipo de avaliação contínua, ele vai transformar tanto o RH quanto o compliance ali nos guardiões do bem-estar organizacional, que são ali uma peça-chave, que é uma peça-chave ali para a competitividade da sua empresa. Então, é, na TerraMind, visibilidade sobre a força de trabalho não é mais um caso de uso específico, né? Ele já é uma funcionalidade normal da nossa ferramenta. A nossa ferramenta ela vai ter como premissa oferecer dados estratégicos e capacidade de investigação rápida, né? Muitos clientes vêm até nós porque eles querem saber como está a produtividade do funcionário, né? Mas ver isso já é um dashboard comum ali da TerraMind, que a gente vai trazer estratégias também do que fazer, como que a gente vai tratar esses assuntos, né? Como que a gente vai ali aplicar regras que vão enquadrar os usuários nos horários de trabalho, que vão enquadrar ali as comunicações dentro do compliance, né? Isso que a TerraMind vai trazer para vocês. E existe assim muitas situações onde a gente encontra funcionários ociosos, mas é difícil determinar a causa disso. Então a TerraMind vai trazer também essa visibilidade, né? A gente tem o caso do funcionário que realmente está desmotivado, né? O funcionário ele não está ali, né, cumprindo as atividades dele. Mas a gente também tem o caso do funcionário que entrou na empresa já tem 20 dias, mas ele ainda está sem os acessos necessários ali, né, para poder é, é, desempenhar o trabalho dele. E aí você vai analisar as atividades da pessoa, ela chegou num ponto do relatório que ela precisa baixar algo de algum site, ele ainda não tem esse acesso. Você vai analisar as comunicações e você vai ver que ele está pedindo ali para o amiguinho do lado para entrar no site e baixar para ele. Só que o amiguinho do lado, às vezes, o outro funcionário, ele não está ali, né, à disposição para fazer isso naquele momento, né? E isso daí vai causando esses engasgos. Então, a ideia é entender: o funcionário está ali realmente ocioso, ele está desmotivado, ele está com um problema de acesso, ou pode ser até um problema mais sério, né? A gente tem identificado aí, principalmente no setor de TI das empresas, os desenvolvedores, né? O crescimento do multitrabalho. E isso significa que o funcionário ele está ali trabalhando para você, mas na mesa dele no home office tem mais 3 ou 4 laptops, porque ele também está trabalhando para 3 ou 4 outras empresas. E isso traz ali todo outro conjunto de problemas. Esse funcionário, para ele parecer produtivo para todas essas empresas, ele vai instalar ali na máquina dele um movimentador de mouse, ou até mesmo, hoje em dia já estão vendendo mouses que tem um botãozinho que já aciona o movimentador, né? Ou até mesmo colocar um pezinho ali no teclado. Então, a gente tem uma situação onde um funcionário ali ele pode estar sendo uma ameaça interna, ele pode estar trabalhando para você e para o seu concorrente, ele pode estar vazando informação e ele vai utilizar ali, né, simuladores de atividade para poder passar despercebido. E um problema de segurança, um problema de ameaça interna, você pode começar a identificar ele a partir de um indicativo ali de produtividade. Então a ideia é que a gente consiga diferenciar esses momentos para poder ali, né, prover as informações corretas para o gestor ali dar mais treinamento ou tomar uma ação em relação ao funcionário, né? E em relação a todo esse monitoramento, a gente vai entrar nesse ponto que é muito sensível, né? E sempre surge uma pergunta: esse monitoramento não é muito invasivo? E a resposta sempre depende de como ele é feito, né? A legislação vai prever que toda informação contida no computador da empresa, né, é de responsabilidade da empresa, né? No final do dia, tudo que acontece ali naquele computador tem um CNPJ ali atrelado que vai responder caso essa pessoa cometa um crime pela máquina, caso ela cometa um assédio, caso ela faça algo ali que prejudique a empresa, né? Esse monitoramento, então, ele é permitido, desde que ele seja feito também de uma forma transparente e ética, né? Se ele for só punitivo, ele vai acabar se tornando uma vigilância, vai ser o Big Brother que todo mundo está acostumado. Mas se ele for ético e for transparente, ele vai se transformar em proteção, né? Porque
O objetivo não é punir o colaborador porque ele deu um clique errado ou porque ele ficou ali 3 minutos ocioso, mas é entender o contexto que está gerando essas situações. Né? É que nem você ter ali na sua empresa uma câmera de segurança. Ela não está lá para ficar acusando todo mundo, ela está ali para proteger e registrar tudo que está acontecendo. Né? E a Teramind vai trazer com esse monitoramento também, né, vai trazer ali à tona aquela cultura do silêncio. Né? Toda empresa, a gente sabe, existe uma cultura do silêncio ali, onde problemas como assédio sexual, assédio moral, sobrecarga e os conflitos, eles vão ficando ali escondidos até eles explodirem. Né? E os perfis de monitoramento vão ajudar justamente a quebrar esse silêncio. Né? Eles não servem para vigiar cada clique, mas para identificar essas interações tóxicas, esses padrões de estresse e esses sinais de risco. Né? É a chance de dar ali o RH e o compliance, né, a oportunidade de agir antes que seja tarde demais. Então, você tendo regras ali que vão impedir o envio de mensagens com assédio, por exemplo, você está protegendo a pessoa de um assédio, o seu funcionário de ser assediado, de sofrer aquele dano psicológico, né? E você está protegendo a empresa de um possível ali processo que vai gerar diversos outros custos para sua empresa. Né? Então, a ideia é ser um monitoramento ético e transparente, onde, para poder aderir à lei também, esse monitoramento ele tem que ser informado aos funcionários das empresas. Né? Então, como que as empresas têm feito isso hoje em dia? Né? Geralmente, através do contrato de trabalho, já tem uma cláusula ali que vai falar que o endpoint poderá ser monitorado para medição da qualidade do serviço prestado ou contra vazamento de informações, quebras de compliance, vazamento de propriedade intelectual, por exemplo. Né? Uma outra maneira que as empresas formam o usuário é pelo termo de aceite do notebook, por exemplo. Né? Naquele termo que fala o que que acontece se você perder ou extraviar o notebook, por exemplo, ou danificar ele. Naquele termo também pode ter esse ponto aí falando sobre a medição da qualidade do serviço prestado e a proteção contra vazamento de informações. Né? Agora, empresas mais abertas em relação a isso, como instituições financeiras, né, como bancos, eles já informam ali na tela de login da pessoa. Né? O Windows ele tem uma função ali que quando você loga, você pode mostrar um pop-up ali que a pessoa só vai para o desktop se ela der OK, e instituições que são mais abertas em relação a isso, toda vez que o funcionário logar ali no Windows dele, vai aparecer a política inteira para ele dar OK. Então, todos os dias ele está consentindo com isso. Né? Então, a ideia é que todo mundo saiba, até para que a empresa ela tenha, né, essa cultura do monitoramento ético, né, monitoramento que está aí dentro do compliance e também dentro da lei brasileira. E a Tramind, ela vai proporcionar, com esses perfis de monitoramento, esse monitoramento completamente granular. Então, você pode ver ali que você tem opções de monitoramento para os websites, onde você pode especificar também o que você não quer monitorar, né? Então, no caso, o funcionário ele entra ali num site de banco pessoal para pagar uma conta no almoço, ou ele entra na intranet da empresa para ver a própria folha de pagamento, por exemplo, você tem ali um campo específico onde você coloca que você não quer monitorar nem a tela, nem a digitação nesses campos. Justamente para proteger ali, né, o funcionário, as informações pessoais dele, você também não capturar isso. Mas a ideia é que a Teramind vai trazer visibilidade para você saber, pô, o funcionário passou ali 1 minuto, 2 minutos no site do banco, ou ele passou ali 2, 3 horas ocioso nesse site. A gente tem como capturar tudo isso para poder entender realmente o que estava acontecendo ali naquele momento. E, novamente, a ideia é dar para o RH e para o compliance a chance de agir antes que seja tarde demais. E quando a gente fala, né, de compliance, de gestão dos riscos psicossociais nas comunicações da empresa, a Tenamind tem uma funcionalidade que é muito poderosa, que é chamada listas compartilhadas. Com essas listas, nós conseguimos mapear automaticamente essas interações tóxicas, né? Seja nas comunicações, no e-mail, na mensagem instantânea, seja num arquivo que a pessoa criou ali na máquina dela, seja numa página da internet, né? A gente consegue capturar tudo isso.
Isso significa que você vai ser alertado antes e vai ser prevenindo, vai acabar prevenindo essas situações que podem evoluir para um processo trabalhista, um processo de assédio sexual ou crises maiores, né? E com essa funcionalidade, a gente pode criar listas aqui, né, dos mais diversos temas. Então, assédio moral, assédio sexual, discriminação contra minorias, fraudes, ameaças, palavrões, ameaça de processo, pode mapear ali quais são as pastas que têm arquivos confidenciais e os nomes dos arquivos confidenciais para que eles não possam ser compartilhados. Pode mapear as interações com pastas que contêm essas informações sensíveis também, e propriedade intelectual, e também mapear compartilhamento de credencial, por exemplo, né? Então a gente consegue agir ali tanto na parte, né, das comunicações para evitar essas situações de assédio, né, quanto para evitar ali um compartilhamento indevido de uma credencial ou de uma informação da sua empresa. Mas é importante diferenciar, né, a percepção de invasão da percepção de segurança. Não se trata de estão olhando o meu WhatsApp aqui, né? Se trata da certeza de que na empresa que você trabalha, você não vai sofrer um assédio moral, um assédio sexual e nem ser discriminado por quem você é pelas ferramentas de comunicação ali da empresa, né? Além desse mapeamento das interações tóxicas nas comunicações, o nosso monitoramento também vai, como eu disse, prevenir o vazamento dos dados, né, utilizando ali o framework de segurança MITRE-ATT&CK. Então a gente consegue identificar o que que é a utilização pessoal na máquina, o que que é a utilização corporativa e fechar ali na caixinha do corporativo, né, justamente para evitar essas ameaças internas. E essa que é a verdadeira transformação, né? A gente poder usar a tecnologia não para ficar vigiando, mas para garantir um ambiente de trabalho mais ético, mais seguro e muito mais saudável, né? A ideia não é só correr mais rápido, mas é correr com direção e correr com segurança, né? A gente ter ali essa segurança necessária para a gente desenvolver um bom trabalho, né? Ter a certeza que não vou ser importunado com essas situações que acontecem diariamente nas empresas hoje, né? E agora eu vou aqui para três casos de uso que podem ser mapeados com uma prova de conceito gratuita da Teramind. A Teramind oferece ali, né, ela vai oferecer ali um período gratuito para você testar a ferramenta com os seus funcionários, onde a gente permite ali a auditoria de até 800 máquinas por um período de 7 a 14 dias, e a gente consegue ali mostrar para vocês realmente tudo o que está acontecendo ali, principalmente nas comunicações da sua empresa, né? Antes desses três casos de uso, eu tenho aqui também a parte de evidências de conformidade. Eu acho que eu inverti dois slides aqui. Então, parte importante de tudo isso, né, de todo esse monitoramento, de aderir à norma NR1, é também ter ali evidências das ações e conformidades que acontecem dentro do dashboard do Teramind. Então, a ideia é que a gente vai trazer também todos os logs sobre todas as atividades dos funcionários e dos administradores da plataforma, né? E isso vai proporcionar ali uma auditoria completa e aderente à lei de proteção de dados. E agora a gente vai para os casos de uso para vocês. Então, o primeiro caso de uso, ele é um acordo de silêncio. A gente estava fazendo os testes de Teramind com o cliente no ano passado, e durante esses testes ali, a gente pegou, né, em uma auditoria nas comunicações, a situação de que um funcionário recebeu R$ 10.000 a mais de bônus na participação nos lucros dele, e pelo Teams, ele conversou com o gestor dele, né? Falou, olha, recebi um valor aqui a mais, como que vai fazer e tal. E o gestor falou, fica quieto que ninguém vai perceber. Tudo isso foi capturado ali, né, através do mapeamento das comunicações com a Teramind. E como que a Teramind age nesse caso? Né? Ela está monitorando as conversas de texto, né, nessas plataformas como Teams, Slack, WhatsApp, diversos comunicadores, e o sistema de listas compartilhadas detecta, né, palavras-chave relativas à fraude. Valor maior, não contar, cafezinho, boleto, bola, todas essas expressões que a gente já ouviu falar por aí. Nesse momento que a pessoa digitou isso, a regra é violada e o sistema não só vai registrar essa conversa, como vai capturar a tela e todos os metadados dessa sessão para fornecer para vocês uma trilha completa da auditoria.
que vai incluir o momento exato que o gestor concordou com essa omissão. E esse é um tipo de caso que não teria sido descoberto ali na empresa sem essa prova de conceito que estava utilizando o Teramind, né? Essa fraude, ela ocorreu em um período anterior, né? Esse problema aconteceu num período antes da gente instalar o Teramind, mas quando a gente deu início ao POC, eles acabaram conversando sobre isso de novo. E a gente foi lá e pegou essa conversa e gerou uma trilha de investigação para o pessoal de auditoria. O nosso segundo caso de uso é sobre fraude no compliance. E esse foi um dos casos mais interessantes que a gente viu ano passado, né? A gente estava testando num cliente onde a, a, a necessidade de Teramind veio diretamente do CEO da empresa. Então, ele conheceu o Teramind e foi conversar com o analista de compliance dele. Falou: olha, estou querendo testar essa ferramenta aqui, né? Esse analista de compliance foi lá e colocou o Teramind no computador dele, né, no próprio computador, em todo mundo do compliance, para poder testar. E nesse momento, né, foi capturado que o chefe dele no compliance, né, estava combinando por fora uma comissão na aprovação de um contrato no valor de R$ 350 mil, utilizando o WhatsApp ali na máquina da empresa, o WhatsApp pessoal na máquina da empresa. E esse caso, ele é muito grave, né? Porque justamente ali um chefe de compliance, uma pessoa que deveria estar ali, a missão dela deveria ser estar protegendo a empresa, né? Ele está usando um aplicativo de mensagem pessoal na máquina do trabalho para negociar uma fraude num contrato de 350 mil, né? Então, aqui a Teramind ela vai transcender as ferramentas tradicionais, né? Essa lista compartilhada ela vai poder ter termos de fraude, corrupção, linguagem de risco, e monitorando ali a aplicação do WhatsApp, a gente detectou essas combinações de palavras e disparou um alerta imediato ali. Então, se o risco da regra for alto, o sistema pode ser configurado também para bloquear ali o envio da mensagem, né, que contenha essa frase de alto risco, ou até mesmo encerrar a sessão do usuário. E agora eu vou aqui para o terceiro caso de uso. E ele não foi capturado com o Teramind, mas ele poderia ter sido capturado com o Teramind. Ele aconteceu o ano passado em uma operadora de telecom, onde o risco reputacional ali, né, foi explosivo, né? Um funcionário do atendimento, ele se indispôs com uma cliente, né, durante a chamada, desligou a ligação na cara da cliente e depois disso ele acessou o sistema, né, da, da operadora, onde tem o cadastro desse cliente, e no campo de observações do lado do nome ele inseriu uma injúria racial. E aí a cliente recebeu a conta em casa, né, com uma ofensa impressa do lado do nome dela, né? Isso daí já é um dano imediato, né? Dano primeiro para a vítima, né, que sofreu ali uma ofensa racial, né, o dano psicológico, né, para a pessoa. Depois, o dano imediato também para a empresa, porque isso daí vai da mão da pessoa direto para o Facebook, que vai para o TikTok, que vai parar no jornal no final da tarde, né? Então, como que a TerraMind protege a sua marca antes que esse dano ocorra? Novamente, com as listas compartilhadas. Detectou o funcionário digitando a injúria racial ali num campo de uma aplicação do sistema, ele já vai gerar ali um bloqueio na estação que vai impedir o funcionário até de apertar o salvar, né? Tudo isso sendo gravado, tudo isso com a trilha de auditoria. Então, a ideia é que a gente consiga mapear todos esses desvios nas comunicações para poder proteger a sua empresa, proteger a marca da sua empresa, proteger a reputação dela também, né? E tornar ali o ambiente muito mais atrativo para os funcionários, né, trabalharem e entenderem que ali estão trabalhando de uma forma mais ética e mais segura, né? Então, como que a Teramind vai apoiar, né, na gestão desses riscos psicossociais, né? Reforçando, então, a gente vai trazer um monitoramento ético e transparente, a gente vai trazer uma análise de comportamento em tempo real, né? E a Teramind, além de você ter essa análise de comportamento baseada nas regras, né, você também tem acesso ao vivo à tela do funcionário, né? Vai trazer também identificação de padrões de estresse, padrões de risco, né? Detectar essas interações tóxicas e gerar relatórios ali bem objetivos para o pessoal de RH, pessoal de compliance, né?
E a ideia é justamente, né, tornar o RH e o compliance protagonistas na estratégia da empresa. Porque, no final das contas, quem mais vai ter esse papel de zelar pelo ambiente humano da empresa? Né? É só o pessoal do RH e do compliance, né? Só que agora vai ter ali e tudo o seu trabalho auxiliado por uma tecnologia, por dados e por muito mais autoridade estratégica, né? Então, chegando aqui nas nossas considerações finais, para poder fechar, eu quero deixar uma reflexão também, né? O futuro do trabalho não é só inteligência artificial, não é só automação e não é só esses novos modelos de negócio, né? É sobre como a gente cuida das pessoas no meio disso daí tudo. E se a gente não cuidar desses riscos psicossociais, todas as outras estratégias falham, né? Mas se a gente cuidar, a gente vai ter uma empresa mais humana, mais produtiva e mais sustentável. E nesse cenário, a TerraMind vai tornar o RH e o compliance, né, numa liderança. Vai guiar esse caminho aí e vai se tornar parceiro estratégico, né, dos executivos da empresa para poder tornar a empresa cada vez melhor, né? E com isso, eu encerro aqui a minha apresentação para poder abrir para as perguntas. Vamos lá, então. Pessoal que está participando e quiser fazer algum questionamento, o chat está Estamos à aberto. disposição. Convido também vocês a visitarem o site da TerraMind, conhecer os nossos casos de uso. A gente tem diversos casos de uso ali em relação à produtividade, otimização de negócios para diversas verticais, né? Então, a gente tem ali focado no setor financeiro, a gente tem focado em governo também, né? Então, conheça o nosso site, conheça nossos casos de uso, converse com o pessoal da IntegraSul para poder fazer o seu teste gratuito, conhecer ali o ambiente da sua empresa, né? Mapear ali tudo que está acontecendo e a gente fica à disposição para poder auxiliar vocês nessa jornada, para poder se adequar à NR1 e tornar aí todas as nossas empresas mais éticas, mais seguras, um ambiente de trabalho melhor para todo mundo. Pessoal, alguma questão, alguma pergunta? Pessoal, acho que está com aquela velha questão, né? Entenderam tudo ou não Ok. entenderam? Uma pergunta do Fábio aqui. A questão do licenciamento, Leonardo, né? Então, O licenciamento do Teramind é sempre por usuário monitorado. Então, o pessoal que vai ter acesso ao dashboard para investigar, o pessoal de compliance, o pessoal de gerência de RH não paga licenciamento. Quem paga licenciamento é só usuário monitorado. E aí, novamente, quando você adquire a Teramind através da nossa própria nuvem, nesse licenciamento você vai ter 6 meses de retenção das gravações de tela, 18 meses de retenção dos metadados. Tudo isso pode ser exportado para diversas outras plataformas, tá? Viu aqui uma nova pergunta. pergunta é Funciona em isso. estações Linux? Ótima pergunta, porque amanhã, dia 24, a gente está lançando oficialmente o nosso agente para Linux, inicialmente para o Ubuntu, mas a gente também está com um agente sendo desenvolvido para Red Hat e para Debian. Então, a gente vai ter ali o mapeamento dessas estações, todas as atividades, né? E vai ajudar também os gestores que precisam ver a produtividade, principalmente no ambiente de tecnologia e desenvolvimento. Muitos desses funcionários utilizam ali máquinas Linux, então a gente também está trazendo aí, a partir de amanhã, disponível o agente para monitoramento de estações Linux. Então, funciona em Linux também. Mais uma questão, pessoal? Então, bom, nos colocamos à disposição, tá? Acho que eu agradeço aí o Leonardo pela apresentação. Se vocês também quiserem agendar alguma apresentação, um bate-papo com a área de RH, compliance, para falar um pouco mais da solução da TerraMind, entender os desafios que eles têm também, como que nós podemos, aí, junto com a TerraMind, ajudar vocês, fiquem bem à vontade para entrar em contato conosco, tá? E novamente convido todos para o nosso daqui 2 meses nós temos mais um Papo Seguro aí, sempre trazendo novidades aí sobre o mercado de tecnologia para ajudar vocês aí a melhorar a estratégia de cibersegurança da empresa de vocês. Então, agradeço novamente aí o pessoal da TerraMind, o Leonardo especialmente, e até o próximo Papo Seguro. Muito obrigado, gente. Bom dia.